Olá, príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou o Berdan Gomes. E você está no Você Pode Mais Cast. É isso aí. Aqui no Você Pode Mais Cast você tem entretenimento, diversão, cultura, informação, arte. Aqui no Você Pode Mais Cast você acompanha um pouco de tudo do que acontece na nossa Barra do Garças, Aragarças, Pontal do Araguaia e toda a nossa região, já que nós recebemos pessoas interessantes que podemos falar para todos, não é isso, Marcele? É isso mesmo. E o patrocinador de hoje é, para variar, o Unopar, né? Claro, sempre. Unopar Polo Barra do Garças e Unopar Polo Caiapônia. Isso mesmo, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Unopar Barra, @Unopar Barra, @Unopar Caiapônia. Siga também o meu, @Oberdão87. E o meu, Marcele.unopar. E lembre-se também de seguir as redes sociais do Você Pode Mais Cast. Ajude-nos a crescer também. Muito bem. Hoje vamos abordar um tema no Você Pode Mais Cast especial, com um convidado muito legal, uma pessoa que a gente já conhece, né, separadamente há anos. Há anos, um cara que fala de respira educação, respira cultura em Barra do Garças, em toda a nossa região. E nós, preocupados com a educação e o rumo que a educação tem tomado e também a cultura em nossa região, abordamos e conversando bastante nós dois, né, Marcele? Exatamente. Nós precisamos falar mais de educação, mais a fundo de educação, mais a fundo de cultura, e ninguém melhor do que o professor Alex Matos. Seja bem-vindo, Alex. Poxa, para mim é uma honra estar aqui no Você Pode Mais Cast com essas duas pessoinhas maravilhosas que todo mundo ama, o Berdan e Marcelinha. E como vocês bem disseram, né, a gente já tem a oportunidade de estar junto aí há um tempão aqui na nossa região. E eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando essa energia super legal desse podcast, que já é referência na nossa região. Ai, amém. Bom. Que Deus abençoe suas palavras, recebemos. Recebemos mesmo. A nossa luta é essa. É a gente fazer com que o podcast chegue a mais pessoas, com temas variados. E você também está com um podcast, né? O Bagascast começou um podcast. Você falou bem assim, o meu é como é que é a minha salinha, mas a Marcele falou, completou, é melhor, como é que é melhor feito antes feito que perfeito. Que perfeito, né? Exatamente. Eu tô lá com minha sala lá em casa, né, que era uma sala de diversão minha, mas como eu sempre tive a vontade de ter um espaço desse de bater papo com gente bacana, com amigos, deu certo e a gente tá lá fazendo nosso espaço intimista, né? E com certeza receberá daqui uns dias nosso Berdan e nossa Marcele também lá. Com todo prazer iremos sim. Nossa, será uma honra também. A bater papo. Não tenha dúvida disso. Talvez a gente complemente o papo que a gente vai ter aqui. Já pode ser, lá, claro. né? Ou a gente fale de outras coisas. Exatamente. E eu já quero começar com o dedo na ferida. Com assunto polêmico, porque é um assunto que realmente me preocupou. Eu e o Berdan fizemos visitas em várias escolas, né, fazendo teste vocacional, fazendo palestras também sobre inteligência emocional, para a gente saber em que grau que esse aluno estaria antes da prova do Enem. E ao entrar em algumas salas para fazer as dinâmicas, conversar, ver como que estavam esses alunos, eu percebi que tinha uma desestrutura muito grande em sala de aula. Até um desrespeito, né? No início, a gente começava a abordar e eles não queriam ouvir, não queriam prestar atenção, e você já percebia que isso já vem de casa, né? Isso aí vinha de casa. E aí o professor também, ao mesmo tempo, já catava o celular e já ia para a rede social, deixando de lado aquele momento que era tão importante para ele também como professor. E me preocupou muito. Porque a gente veio num curso agora e a gente ouviu um tema falando que é a geração neném, né? E isso realmente a gente viu na pele. E fizemos dinâmicas. No começo, eles não estavam abertos a receber, e depois eles foram se soltando, a gente foi fazendo dinâmica e ao final eles conseguiram entender tudo aquilo. Mas enfim, até que ponto você acha que isso é responsabilidade dos pais, da sua relação familiar ou do sistema educacional em si? A gente entende, né, Marcele, que são vários componentes. Você finalizou a sua experiência lá dizendo, né, olha, nós encontramos um caminho de diálogo com eles e no final eles participaram. Eles estavam querendo saber mais sobre aquilo. Então, uma das questões é essa. Como atingir esse jovem, essa criança, para que ele tenha estímulo em um momento que você abre o celular aqui e tudo que você quiser saber está aqui, instantaneamente, né, em síntese. Por outro lado, como você bem pontuou, a questão familiar também.
os pais, a gente vê hoje, né, esse aceleramento, essa corrida para sobrevivência, para trabalhar, para ter um conforto a mais. Então é comum hoje as pessoas trabalharem 2, às vezes 3 serviços. E dessa maneira terceiriza-se para quem? Para a televisão, para o celular. A atenção dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Então nós temos também um componente familiar, né? Os pais que, ao serem chamados uma primeira vez, olha, seu filho respondeu aqui na escola, assim, ele chamar o filho, conversar, explicar, fazer parte do cotidiano realmente dessa criança, desse adolescente, para que ele entenda os valores referenciais que ele tem, que é a família. Porque a gente sabe, né? Se eu passo o dia inteiro gritando dentro de casa com a criança, ela vai reproduzir isso fora. Se eu não passo limites para ela e eu não tenho limites para mim, ela vai reproduzir. Então nós temos também a questão familiar. Aí nós temos a questão da empatia que você colocou, que é chegar até essas crianças e adolescentes. O que dá aquele brilho para eles quererem saber daquilo? Então é outra questão. E o sistema educacional também, ele está em constante melhoramento, né? Eu falava para você aqui que os investimentos em educação, eles nunca são poucos, né? Eles precisam sempre ser cada vez mais, porque as estruturas têm que ser adequadas. Eu, em sala de aula, já cheguei a dar aula para quase 50 adolescentes numa sala de aula. E como prender a atenção? Como é que você prende a atenção? Impossível. Hoje, a comunicação... Veja bem, nós temos aqui 2 comunicadores. Cada um, ele apresenta uma nuance, um estímulo, uma senha para que o outro fique atento. Aí você chega em sala de aula, o professor, que às vezes trabalha em 3 escolas, né? E também chega naquele limite do excesso. Por que ele trabalha em 3 escolas? Porque ele precisa ter um conforto melhor para a família dele. E hoje a gente entende que você não pode dialogar com a sala de aula como eu fazia lá 20 anos atrás, quando comecei a ministrar aula. A gente preparava uma aula, vinha aquela aula para todo mundo. Os 20, 30, 40 que tiver ali é aquilo. Não dá tempo de eu ficar olhando para um e para outro. Mas na verdade deveria ser o ideal. Então, primeiro, uma sala de aula com uma quantidade ideal de pessoas ali, de adolescentes e crianças, que desse condições da gente fazer esse feedback, né? Porque, veja bem, você tem o TDAH, você tem o dislexo, você tem o lúdico, você tem o pragmático. Tem o pragmático, verdade? Tudo que você fala para ele em termos da parte matemática, calcular, a parte palpável das coisas, né? Que os triângulos, é o desenho, é o que é palpável, o que é material. Ele liga. Prestou atenção. O outro é o lúdico, é o cara que ele imagina, que ele curte por meio da sonoridade, o poema. Então, ele vai curtir mais as aulas de literatura, de história, de geografia. O outro é mais vinculado ali à parte da matemática, da física. Então, é um universo muito pujante e que todos esses segmentos que você disse, eles precisam estar atentos para compor, para que a gente chegue em um espaço que a educação ela tenha de novo, ou que ela tenha de fato, na verdade, seja de fato um crescimento para aqueles meninos e meninas que lá estão. Mas, Alex, eu compreendo que cada ser humano é único, né? E aí a gente pode pegar alguns grandes escritores como referência, ou talvez o maior de todos brasileiro, o maior expoente da pedagogia seja o Freire, né, que diz que cada ser humano é um universo e cada aluno deve ser tratado como único porque ele realmente é. Nessa educação atual que nós vivemos, em que os professores estão cansados, muitas vezes trabalhando em 3 turnos, em 2 locais, em que os pais não estão acompanhando a educação dos seus filhos e que os próprios filhos não têm interesse naquela educação, estão ali por obrigação. E que parece que tudo é responsabilidade da escola e do poder público logo na sequência, porque a escola é uma parte do poder público. Como é que a gente vai poder fazer para resgatar essa vontade desse aluno em permanecer naquele ambiente, em pertencer àquele ambiente escolar? Porque o ambiente escolar, na nossa época, tinha um pertencimento, hoje não tem mais. Hoje a criança vai lá, faz o que tem que fazer, vai embora para casa, louco para ir jogar videogame. Será que tem alguma ferramenta, ou buscando alguma ferramenta para a gente ter esse mecanismo de volta?
Bernardo, tem. E nós vemos alguns lugares que conseguem implantar mecanismos para que essa criança e adolescente eles enxerguem na escola o que a gente falava antigamente, né? É minha segunda casa, é meu segundo lar, né? E primeiro o acolhimento. A gente vive um momento de muito bullying, essas coisas e tal. É o acolhimento do ambiente, um ambiente que possa, de fato, acolher essas pessoas na sua diversidade. Segundo, é dar sentido naquele lugar. Então a gente vê muitas iniciativas hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente tem o contraturno, onde nós temos projetos no campo do esporte. Então o menino está lá de manhã ou à tarde, mas ele sabe que de manhã ou à tarde, no outro turno, ele vai fazer uma escolinha de futebol de salão, de vôlei, sabe, de handebol. Outros fazem o atletismo. E nós precisamos ampliar para que esse lugar seja de fato acolhedor. A gente tem que ter aula de teatro, aula de música, de dança. Né? Então é um sonho nosso a gente ter essas oficinas permanentes nas escolas, para ir ter essa educação integral, que é o grande sonho. A gente veio falando isso no país inteiro. Né? Educação integral, a criança entrar de manhã, ter as refeições. Né? Então você já tem ali um acolhimento da parte nutricional do indivíduo. Ele ter também um outro investimento, está sendo muito debatido agora. Se não me engano, no Congresso Nacional tem uma lei, né, de ter o psicólogo na escola. Exatamente, importantíssimo. Psicólogo lá. E, na verdade, uma equipe multidisciplinar, Bernardo. Nós deveríamos ter, talvez não em todas as escolas, mas assim, num polo. Por exemplo, bairro tal, tem 3, 4 escolas. Lá tem um comitê, uma comissão, né, de um psicólogo, um enfermeiro, um assistente social, um administrador, um advogado, um fisioterapeuta. Exatamente. Então, assim, todas essas sugestões, elas estão postas para que cada vez mais a gente tenha essa realidade acontecendo, para que nós entendamos que a escola ela não pode ser só esse lugar da obrigação, vou lá e vou fazer de qualquer jeito, porque o que as pessoas estão indo buscar na escola hoje, que seria o diálogo, a reflexão, porque a informação está aqui. Na palma da mão. A informação acabou. Eu não vou lá para buscar informação, eu vou lá para entender como a informação é construída. Então o professor está lá se matando, fala, olha, por que esse cálculo é assim? Olha, você já viu falar que foi na Lua? Foi na Lua porque um cara pensou esse cálculo aqui. Então isso aqui corrigiu a rota do foguete, ele deu uma impulsão, a gravidade levou, ele voltou, isso foi um cálculo que foi feito por alguém. Nossa, foi mesmo. Então você tem que dar sentido para as coisas que são faladas na escola, para que a pessoa veja no cotidiano. A pessoa vai falar, para que o famoso, o que vai importar na minha vida isso? O que eu vou fazer com isso no futuro? Para que eu vou fazer com isso na minha vida? É só para passar no vestibular? Mas isso aí tem que ter um grande treinamento para que o professor consiga transpor isso para o aluno, né? Porque o professor, antigamente, a gente entrava em sala de aula, ele era um ídolo pra gente, né? Eu queria ser igual fulano de tal, né? Você olhava para ele, era a pessoa que parecia que mais sabia de tudo, né? E hoje acabou, porque o aluno não respeita mais isso, ele não vê o professor como um ídolo, não quero ser como aquela pessoa. Agora, eu não sei se isso é um problema que está vindo de casa ou é o professor mesmo que não está se qualificando de forma correta, né, para conseguir trazer esse aluno de volta, porque eu sei que tem os cursos de capacitação para treinamento dos professores, né, mas eu vejo também que esse curso de capacitação está servindo só para elevação financeira, né? E não realmente para capacitar esse professor com inteligência emocional para lidar e trazer esse aluno de verdade. E ainda nesse gancho, porque eu já vou pegar e falar, porque eu vi um secretário de educação de Campo Grande, que a gente foi de Campo Grande numa reunião, ele falando que não sabia o que fazer mais, porque ele queria prender atenção. Eu até falei assim, gente, mas se tem que ter esse treinamento especial com o professor, tem que trabalhar esse aluno dentro de casa. Teria que ter, obrigatoriamente, um assistente social dentro de cada unidade escolar para trabalhar a casa desse aluno também. E do professor. Né? Eu acho que seria, assim, era uma força-tarefa mesmo, para pegar e alavancar isso. Mas é isso, a escola, ela deveria ser esse ponto de referência. Teve um projeto, certa vez, que um grupo de amigos apresentou, que ele tinha muito a ver com isso, chamava-se Integra Ação. Eles queriam levar, naquele momento, para dentro da escola, o máximo de representações. O padre do bairro, o pastor, o líder
da associação de bairros, o presidente da associação de bairros, o advogado que morasse ali, que pudesse lá fazer uma palestra, o médico, a enfermeira, o empresário. Eles queriam trazer para dentro da escola o máximo de pessoas para contribuir com aquele ambiente. Seja com falas, com palestras, seja com essa busca ativa que você falou, com um profissional adequado. A gente sabe, chegávamos na escola, estava lá a criança com um calor terrível e com moletom, né? E aí, o que está acontecendo e tal? E às vezes descobrimos que ele estava todo roxo, que tinha sido espancado em casa, né? Então isso refletia lá na escola. Que triste, né? Crianças que eram tão perseguidas por conta da maneira de ser, né? Meninos, uma maneira... a gente pode dizer isso hoje, né? Meninos que eram muito mais femininos do que meninas. E eles eram perseguidos até a ponto de explodir, né? Com aquela perseguição por conta da maneira de ser. Então, assim, a gente entende que chegar lá na ponta, que é o aluno, passa por uma demanda muito grande, como você falou, de treinamento do professor, de acompanhamento dessa saúde psíquica do professor também, né? Porque é isso, o professor hoje, ele não tem mais essa admiração de ser, eu quero ser como professor, primeiro por conta que hoje menino não é mais bobo, né? Então sabe quanto é que ganha o professor, quanto é que ganha um profissional liberal, né? Um empresário e tal. Então tem primeiro as questões financeiras. Segundo, ele vê o professor cansado, porque ele trabalha não sei quantos lugares, passa a noite corrigindo coisa. E aí isso vai gerar, agora já, nós temos um fechamento de muitos cursos de licenciatura. Exatamente. Já está uma previsão na próxima década de ausência de profissionais, porque as pessoas estão buscando outras formações. Então, assim, valorizar o professor, cuidar do professor e estimular para que ele seja, de fato, esse canalizador que olha para uma criança e fala, aqui a gente precisa ter uma atenção especial, né? Eu vou fazer uma aula de maneira geral, mas eu tenho que entender que a Marcele, ela vai falar para mim. Ela quer falar. Ela não tem muita habilidade para escrever. Ela escreve ali o básico. Ela quer falar. Já o Oberdan quer escrever. Então, eu saber valorizar o Oberdan na expertise dele. Essa é a grande habilidade que os professores, com o passar do tempo, eles constroem. Se tiver essa vontade, como você falou, nessa atenção. E o cuidado também a respeito dessa, quando o professor, ele sabe quanto o professor ganha, mas na realidade está tendo uma inversão de valores, né? Onde você tem que valorizar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem, né? Então, o que ela tem para me oferecer? Como ela tem como pessoa, como ela é como ser humano, e não a conta bancária que ela tem, né? Então, isso é um ponto primordial, eu acredito. Né? Então... Totalmente. E assim, a gente consegue enxergar ainda assim muitos professores sendo essa referência. Por conta disso que você falou, de quem a pessoa, o que ele representa para mim. Então, quando eu chego na sala de aula, é lá onde o professor fala, olha, você é bacana. Pode falar, eu gosto que você fale, você é importante. Entendeu? Então o professor é psicólogo, às vezes ele é padre, é pastor, é mãe, é pai, é tudo, é advogado. Falou, vem cá, vamos entender isso aqui. Porque o maior potencial gerador de um professor é estimular o outro a autoestima dele. E não diminuir a autoestima dele. Exatamente. E hoje em dia deve ser cada... E eu até entendo por que as pessoas não estão procurando mais ser professores, embora deveria. Porque hoje em dia é muito mais difícil você lidar com um aluno. Você tem uma intervenção não positiva da família, aquela família que não participa, mas que vai na escola cobrar o professor e não cobra a atitude do aluno, muitas vezes. Então, inversão de valores, né? Nesse ponto. E nós temos hoje também, Alex, não era comum, pelo menos na nossa época, né, há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, quando nós estávamos lá no ensino médio, no ensino fundamental, não era comum nós termos tantos alunos com algum tipo de transtorno, né? Não se diagnosticava, né? E hoje é muito comum, mas eu não sei se não diagnosticava ou se realmente não tinha, Marcelo. Porque se você for parar para pensar lá no seu ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, quantos alunos vamos colocar desse jeito, da época que nós colocávamos, né? Com problema, que
não é um problema, mas naquela época a gente falava assim, com problema nós tínhamos, não tínhamos esse tanto. No ensino médio também não. Será que não? Não tinha. Gente, eu acho que não era diagnosticado, sabe porque eu vou falar uma passagem minha. Meu Deus, que vergonha de mim. Quando eu era criança, eu sempre fui muito dispersa. Então, para prender minha atenção, né, o Berdão sabe, tem que ser muito interessante para prender minha atenção. Se a aula não era boa, sabe o que eu ia fazer? Eu catava meu caderno e ia fazer florzinha. Dia de prova, a prova não era legal. E aí eu tava lá na prova desenhando, na prova inteira. Aí a professora chegou, o que você tá fazendo? Quase levava um tapa no pé da orelha, né? Minha mãe, hora que eu cheguei em casa, que a professora chamou, falou assim, menina, é pra fazer a prova, não é pra pintar. E eu falava assim, mas eu queria decorar a prova. Deixar a prova mais bonita. Aquela prova sem graça. E eu não era compreendida. Né? Então, esse era o meu jeito de enxergar, de mostrar, entendeu? Se o professor soubesse lidar com isso, ele ia entender, ele ia valorizar aquilo. Nossa, que lindo o seu desenho. Agora vamos fazer essa atividade? Não. Ele me repreendeu, eu fiquei introspectiva e passei a não gostar daquela aula. É isso. Eu também tenho experiências assim, né? De por conta de não ter aquela atenção criada por afinidade, de ser taxado, ó, preguiçoso, olha isso, olha aquilo outro, né? Uhum. E isso a gente não esquece nunca, né? Eu falava um dia para amigos professores, vocês querem ser lembrados como professor que fez o melhor, com todas as dificuldades que vivem ao nosso cotidiano, né? Ou você quer ser lembrado como aquele que era o carrasco? Ah, porque tinha uma história assim, não, a gente lembra dos carrascos, porque ele fazia a gente estudar e tal, não sei o que, assim. Respeito, mas a minha maneira de enxergar o mundo, eu prefiro ser lembrado como aquele professor que tratava bem, que tinha cuidado, né, que tinha paciência, porque muitas vezes no cotidiano a gente tá estressado e quer, menino, cala a boca, né, e tal. Então, assim, em verdade, Marcelo, é um desafio, porque lidar com uma pessoa já é complicado. Imagina você lidar com centenas, às vezes tem amigos meus aí que trabalham em 20 salas, né? Que trabalham em 2 lugares. Não dá para crucificar o professor então, só, né? É toda uma rede mesmo, é todo um sistema que tem que ser atualizado, né? Isso, constantemente. Constantemente. E entendido o momento. O nosso momento, há 20, 30 anos, era um. Hoje é outro. Hoje a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Hoje, a criança, a gente já sabe que um menininho de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que antes nós apanhávamos com essa idade, né? A gente sabe que não é o caminho, não é esse. Ele não é um adulto que está entendendo como nós entenderíamos uma repreensão. Então é diálogo, é conversa. É época. O tempo passou. Não é algo a ser degladiado. O tempo passa, as coisas se modificam, o conhecimento aumenta. Há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, eu tive uma parente nossa, né, de meu pai, que se casou novinha, né, 16, 17 anos, e na manhã seguinte o cara devolveu ela para a família, falou, não, ela não é virgem. E foi a palavra dele contra a dela e acabou. E ela ficou ruim na história, mesmo dizendo que era, mas foi a palavra dele contra a dela. Ela teve que ir embora da cidade, não ele. Entendeu? Então isso era uma época que isso não cabe mais, não existe mais. Mas naquela época existia, aquela época era o cotidiano daquilo. Até 30 anos atrás, o indivíduo que tirava a vida da sua companheira e do amante dela, vamos dizer assim, e ele ia para um júri, ele alegava legítima defesa da honra. E ele saía. Beleza. Não cabe mais isso. Soberano. Inclusive, é decisão conjecturada. No advogado, não adianta você alegar mais a defesa da honra, que isso não pega. Então, assim, mas era até 30 anos atrás. Há 20 anos atrás, se nós falássemos, né, Marcelo, na nossa época de juventude, a gente falava, um dia vai ter um trem que você vai ver o cara falando lá do outro lado do mundo, e o trem é o seguinte, o trem vai ter música, vai ter televisão, vai ter calculadora, vai ter tudo. Para, isso é mentira. Então, assim, é assim que funciona a história do homem, né? Um salto, uma mudança, e nos últimos 100 anos, mudanças
gigantescas, drásticas de costume, de comportamento, e que não adianta. E do Covid pra cá? O salto que deu. Muito mais. Então, assim, é algo que não adianta a gente nadar contra a corrente. Você tem que se manter ali na correnteza e seja o que Deus quiser. E saber aproveitar disso. E saber Como aproveitar. saber aproveitar da tecnologia, porque não adianta mais falar para o menino. Eu lembro que quando eu estava concluindo o ensino médio foi que a gente começou a ter celular mais tranquilo, né? Mas ainda era aquele celular, telefone de Nokia, daquele que você jogasse em alguém e matava a pessoa, de tão pesado e grande que era. Só tinha função de ligar, né? Não, era só ligar e no máximo tinha o jogo da cobrinha. Tinha cobrinha. Tinha o jogo da cobrinha, só tinha isso que a gente fazia. É verdade, gente. E a gente levava isso para a escola, mas assim, desligava. Hoje em dia o aluno tem a tecnologia como um elemento, inclusive, de pesquisa. E na minha época, o que a gente reprimia, não pode trazer o celular para a escola, hoje não, você tem que trazer para ajudar a pesquisar, desde que vocês comprem, porque não tem como correr disso, né, Alex? Esquece. E hoje em dia, inclusive, né, ponto superado, às vezes a mãe, o pai, precisa estar em contato mesmo com a criança, tem que tomar um remédio, tomar uma coisa. E assim, e aí é que a escola é o desafio que a gente estava falando de se adaptar e mudar, ir embora e vamos, porque não tem mais prazo de não mudar. Então hoje a gente conhece projetos que os meninos têm no celular uma ilha de edição. E eles fazem nas aulas pequenos vídeos sobre o assunto, o conhecimento, fazem esquetes, teatro mostrando determinada ação. Então assim, hoje tem programas aí que são instalados, né? E os professores, instala esse programa aí que é um programa de física para a gente ver as experiências ocorrendo e tal. Então, é entender que está a nosso favor também a tecnologia, né? Eles criam grupos e nos grupos eles compartilham, criam páginas de Instagram, a horta na escola. Então, o desafio é esse, assim. E aí, volto a dizer mais uma vez, quanto mais profissionais tivermos na escola para ajudar nesse processo, melhor. Porque aí fica tudo em cima do professor, às vezes, né? E aí ele tem que identificar o que a assistente social identificaria. Olha, esse menino precisa ir lá na casa dele, está ocorrendo alguma coisa, ele mudou o comportamento. Olha, ele tá vindo mais nervoso para a escola, então será que não estão perseguindo ele no caminho da escola para casa? Né? Então, o professor que acaba dando um pouquinho de psicólogo, de enfermeiro, de não sei o que e tal. Então, eu entendo assim, que com o passar do tempo, cada vez mais o recurso que entra para a escola vai ser para tornar a escola mais robusta no campo do atendimento. Atendimento à criança e adolescente. E à família. E entrando nessa pauta de tecnologia, a inteligência artificial, ela é uma coisa que não tem como frear, ela veio, né, e tá tomando conta, e as pessoas estão vendo a inteligência artificial como uma pequena ferramentazinha que ajuda a gente a elaborar algumas coisas, completar um texto, mas na realidade não é nada disso, é uma coisa muito maior, né, que vai pegar, eu acho que muitas profissões vão deixar de existir por conta de que a mão de obra vai ser substituída, né, em detrimento de toda essa ferramenta que nós estamos ajudando a construir e humanizar, né? E isso é bem preocupante. É bom, mas é preocupante. Porque para as grandes empresas, grandes empresários, isso é muito bom. Porque eu estava conversando até com um amigo meu no setor de obras, né, de construção civil. E ele estava falando, eu não lembro muito bem os dados, né, corretos, mas ele falou assim, tipo assim, que um robô vai substituir a mão de obra de 200 pedreiros. E isso na construção de um edifício, ele paga esse robô com um edifício e ele tem a durabilidade para a construção de 2. E o robô não para, ele trabalha dia e noite. E aliás, não é com a construção de não. Com o pagamento de 1 mês de mão de obra dessa construção, pagaria o robô. Então, você fica vendo que no futuro vai acontecer uma substituição de mão de obra onde essas pessoas não vão ter emprego. Isso vai cair em algum lugar. Essas pessoas desempregadas vão cair aonde? Quem vai sustentar? São os desafios, né, da modernidade, da tecnologia. Lá no final dos anos 90 já tinha uma preocupação com diversas profissões por conta da internet. A internet por si só, né? A informatização, já se falava, vamos perder muitos empregos. E
surgiram as empresas de aplicativo, de construção de tecnologia, e os empregos direcionaram para o outro lado. Foram realocados. Agora, com essa história da mão de obra, né? Eu vi nos Estados Unidos um teste de caminhões que eles eram carregados em Miami até Boston, numa estrada 5G inteligente. Então, a mão de obra dos homens colocava as mercadorias dentro do caminhão e o caminhão ia no GPS sem motorista até Boston. Sim. E lá o pessoal pode descarregar, mas que no futuro poderá ser um robô operado, vai lá, coloca a mercadoria e tal. Tem um grande filósofo que acabou de falecer esse ano passado, acho que foi ano passado ou começo desse ano, Domenico De Masi. Domenico De Masi, ele era um estudioso da sociologia do trabalho. E ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo, porque lá na Europa, nos anos 70 e 80, já havia-se esse entendimento de que a informação, a tecnologia substituiria muitos empregos desses chamados empregos físicos. Uhum. Né? Por exemplo, um arquiteto que precisava de não sei quantos técnicos de desenho para ele. Eu estava falando até com o Dionísio esses tempos atrás. Dionísio, ele desenhava naquele papel manteiga, né? Com régua aqui, aí pintava, né? Dionísio é um artista da arquitetura, né? E ele falou, agora não. O AutoCAD já vinha substituído e tal, mas ainda precisava do arquiteto, fazer os cálculos, sei o que, para inserir a criatividade. Que um colega meu que é especialista em IA falou, eles vão produzir, mas assim, nunca vai substituir a criatividade humana. Sim. Certo? Mas aí o que acontece? O Domênico de Masi, lá ele falava, primeira coisa, você vai ter que continuar sendo remunerado. Vamos dizer que hoje eu ganhe 2.000 trabalhando 8 horas. Ele diz, basicamente, a teoria dele é assim, Marcelo. Você ganha 2.000 agora, para trabalhar 8 horas. Só que agora as máquinas que estão lá na fábrica, que você opera, ou na prestação de serviço, elas só demandam de você 4 horas, 3 horas. 3, 4 horas é o suficiente para você fazer o mesmo trabalho. Porque se você trabalhar 8 e você fizer o dobro de material, não vai ter quem consuma. Então, o suficiente para as pessoas e para o mercado girar é 3, 4 horas do seu trabalho. Então, qual é a lógica? A lógica é falar, não, então você vai ganhar 1.000 e vai trabalhar 3, 4 horas. Falar, não. Na Europa, já tinha se entendido que a pessoa iria trabalhar 3, 4 horas, ela ia receber o mesmo valor, porque ela ia continuar produzindo a mesma coisa, porque ela, com esse valor, ela mantém a máquina rodando. E as outras 4 horas, ela ia investir o que ele chama de ócio criativo. Ela ia aprender a pintar um quadro para poder vender essa arte plástica. Fantástico. Ela ia aprender a se tornar dançarina para curtir ou para também vender depois em um espetáculo. Ela ia aprender a ser um cineasta. Mas isso é onde? Foi uma teoria criada na Europa, né? Então, isso. Europa. Mas aí, o que ele diz? Que ou o resto do mundo, quando acontecesse essa situação que nós estamos vivendo agora, ou o resto do mundo se adequaria a isso, você diminui o trabalho físico das pessoas e mantém o pagamento, ou surgiria isso que você está falando. Os bolsões de pessoas sem trabalho e sem dinheiro. E o que acontece quando há bolsões de sem trabalho e sem dinheiro? Violência. Exatamente. Eu vou passar fome, meu filho está passando fome, não tenho o que fazer, pedi pro Berdan, ele falou, cara, eu tô aqui um pouquinho, pedi pro outro, não sei o que, não virou, chega alguém e fala, vamos invadir aqui lá e tomar aquele trem? No desespero, você vai morrer ou você vai acabar sendo levado também para uma situação de guerra, inclusive. Imagine uma porcentagem grande de um país dar uma guerra civil. Sim. Exatamente. Né? Eu vi que essa cultura de se trabalhar pouco tempo e ganhar-se razoavelmente bem, né, e é um salário meio que equilibrado, é uma cultura da Europa, da Espanha, Portugal. Estive lá o ano passado, em agosto, na casa de amigos, e um grupo de amigos morava na Espanha e um outro casal em Portugal, e eles têm essa tradição que eu achei fantástica, onde dá vontade de mudar para lá mesmo, onde você trabalha até as 3, e como lá anoitece às 9 da noite, você tem das 3 até as 9 para curtir sua família. Então, você trabalha feliz, sabendo que 3 horas da tarde seu expediente acabou. É um lanchinho que eles fazem no suposto almoço, mas você realmente, 3 horas da tarde, para e você vai viver. Você vai pra praia, você vai para um parque, você vai curtir os seus filhos, porque também saem da escola esse horário. Então, o sistema para o sistema familiar entrar em ação, que eu achei E aí fantástico. Você tem outros componentes, né? A pandemia veio acelerar esse processo, porque nós começamos a trabalhar
home office. Home office. E ele também fala isso, que o futuro é as pessoas trabalharem produzindo em casa, no seu ambiente, né? Então, você tá lá em casa, você tá de short, tá de cueca, né? Ninguém tá te vendo e tal. Você para aqui um pouquinho, vai ali, bebe uma água, faz um suquinho, volta, faz a sua meta. Ele já dizia isso, né? Só que aí, como foi forçado muito rapidamente, aí teve a questão de bater metas. Teve gente que ficou linkada 24 horas ao home office. Também não é assim que funciona. Então, assim, lá na Europa, os impostos também retornam com muita força. Então, existe o estado de bem-estar social, né? E isso está ocorrendo com muita força lá. E agora, mais do que nunca, se o resto do mundo se adequar, lá já estão fazendo o final de semana de 3 dias, é sexta, sábado, domingo. Então, se trabalha de segunda a quinta, esse período, né? Um período mais curto, e você usa melhor o ócio, porque o ócio é consumo. Tem gente que não vai trabalhar naquelas horas que você está trabalhando, porque ele vai trabalhar sexta, sábado, domingo. Então ele não vai trabalhar naquele momento que você está trabalhando, ele vai trabalhar quando o seu ócio estiver ocorrendo. Então é uma troca, né, de recursos. Sim. Mas o que está por trás desse momento é de fato entender que as pessoas, que os grandes potenciais financeiros do planeta, eles vão ter que diminuir o lucro deles. O acúmulo de riqueza dele tem que diminuir um pouco. E é um pouco, né? O Elon Musk, eu vi ontem, 200 bilhões de dólares. Quer dizer, tem 1 trilhão de reais. Então, se um cara desse pega e num determinado momento, ele fica com metade. Fica com 100 bilhões ainda. E os outros 100 bilhões distribuir para a cadeia de gente que trabalha com ele. Então, essas pessoas manteriam suas condições, né, de sobrevivência, teriam qualidade de vida. Então, eu vejo assim, Marcelo, que a inteligência artificial, se ela não vier como é o exterminador do futuro, para jogar a bomba em nós, ela também pode ser uma grande ferramenta para o ser humano. Porém, o ser humano é que acaba desvirtuando as coisas por conta de poder e de ambição. Alex, você é um otimista um dos maiores que eu conheço. Pelo jeito que você está falando, você está com um otimismo muito grande. Eu vou trazer a minha realidade do que eu enxergo, não como pessimista, mas uma realidade um pouco mais ácida, talvez, da minha forma de ver o mundo. Tá, vocês falaram de Europa, vocês falaram eu trouxe um escritor que tem uma outra vivência. Nós estamos falando de Brasil. 207 milhões de habitantes. 207 milhões de habitantes que as pessoas agora, que é a fase do neném, é a pior fase que tem. Nós somos a geração carne de pescoço. Quem não sabe o que é a geração carne de pescoço é o seguinte: quando nós chegávamos em casa da escola para almoçar, nós, da nossa geração, comíamos a carne de pescoço porque os nossos pais comiam a melhor parte do frango, porque era eles que colocavam a comida na mesa. Hoje nós comemos a carne de pescoço porque nós queremos dar a melhor parte do frango para os nossos filhos. Então nós somos a geração carne de pescoço. A gente está errando. A gente está errando muito nesse processo, né? E eu não vejo com esse otimismo todo a evolução do Brasil se o próprio brasileiro não entender que permeia por ele a educação. A gente não tem o hábito da leitura, a gente não tem o hábito de estar numa escola de aula, numa sala de aula. A educação brasileira ela é formada por índices. Nós diminuímos o índice de analfabetismo, mas aumentamos o de analfabetos funcionais. Aí nós diminuímos o número de analfabetos funcionais, mas nós diminuímos a cadeia produtiva do terceiro setor. Aí nós aumentamos a cadeia produtiva do terceiro setor, mas diminuímos a quantidade de graduados. E assim sucessivamente. E essa geração agora, eles acham que vão ficar não ricos, mas milionários com o TikTok, com o Instagram, com essas ferramentas que estão na palma da mão da gente por meio do celular, que é uma coisa que a gente não tinha. Você não acha que você está sendo muito otimista ou você realmente consegue enxergar que nós temos, sim, um futuro para essa geração que parece que não quer nada da vida? Porque isso é o que mais me preocupa. É uma geração que não quer nada a não ser famoso. Você está correto na sua maneira de pensar, né? Tá pleno. Eu entendo assim que é um desafio. Nós estamos com uma grande quantidade de pessoas, em especial adolescentes, que estão demorando para amadurecer quem eles gostariam de ser. E ontem ainda eu conversava com um amigo meu, ele estava fazendo uma palestra,
E eu perguntei das filhas dele. Foram minhas alunas lá em 2003. E as duas meninas, elas eram mais ou menos assim. Só queria saber de brincar. Vem cá pra... Não, foi, uma reprovou, teve para outro lugar, e não sei o quê. Sabe, aquelas meninas, aquelas pessoas falavam, nossa, não vai virar nada. Então, antes, nós éramos forçados a amadurecer mais cedo, né? 15, 16 anos já tem que saber o que você quer e tal. Hoje está tendo um processo mais delongado de amadurecimento. E ontem ele me falava, né? Fazia tempo que eu não ouvia falar delas e tal. Ele falou, ó, uma está finalizando o doutorado em Cuiabá e vai para o pós, já trabalha numa faculdade. A outra assessora um juiz numa cidade aqui perto. E eu falei, mas como foi isso? Não, passaram, quando deu 20 e poucos anos, acordaram e deram gás e chegaram lá, entendeu? Então eu vejo com preocupação, igual a você, principalmente porque eu estou sempre ali na sala de aula, a gente trabalha muito com palestras e tal, e ver a realidade da educação que nós colocamos aqui, porém, eu enxergo assim, Berdão, essa quantidade de informação acessível hoje, ela é um grande potencial para quando a turma der uma amadurecida. E o amadurecimento está chegando mais tarde. Quando a gente fala de Europa, é um outro, né, um outro mundo e tal, Sim, mas no sentido de, nas próximas décadas, nós teremos que, de fato, ter um olhar no campo da produção para que as pessoas elas não fiquem à mercê. Os alunos, com toda essa dificuldade, mas a gente sabe hoje, né? Quase ninguém está fora da escola. Né? Assim, sim, vindo e caindo e vai, não sei o que. A gente recebe na faculdade, né, Marcelo? Sim. E você sabe disso, verdade? A gente recebe os analfabetos funcionais, em grande parte. E o mais legal, aí eu volto a falar sobre isso. Nesse ponto eu sou realmente muito otimista. Aquele que desenvolve um pouquinho de força de vontade, ele termina a faculdade e daqui a pouco é um profissional referencial. E isso está relacionado, eu acredito que, à ambição. Eu acho que esse despertar, ele vem tipo, olha aqui, o TikTok não deu certo, né? Os vídeos não deram certo, mas eu quero adquirir aquilo, eu quero ter aquilo. Como que eu faço para ter aquilo? Isso vem da ambição, do que você quer para sua vida, né? Em todos os setores, igual a gente estava conversando. Que tipo de casamento você quer ter? Isso é uma ambição. Que tipo de família você quer ter? É outra. Que tipo de vida financeira você quer ter? E quem você quer ser? São ambições. Esse despertar é que está demorando para vir. Isso, é isso. Então a gente ou era amadurecido mais cedo nessa coisa do foco, do que fazer, ou a gente ia trabalhar, ralar, né? Já pegar braçal e tal. E a gente tem pessoas que falam, não, eu não estudei porque eu tive que trabalhar. Naquela época eu não tinha esse incentivo, eu não tinha esse entendimento. E hoje o que a gente está notando é isso, essa demora em amadurecer. Sabe? Justamente por conta que os pais, os caras de pescoço, falam assim, na verdade, eu não quero passar o que eu passei, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Meus pais sofreram tanto e ainda assim não conseguiram e tal, então agora eu consegui um pouco mais. E a gente está faltando ter mais diálogo para mostrar para os nossos filhos que, olha, eu estou te dando isso aqui, mas daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então, gente rico com bens para herança são poucos. Então, eu estou ajudando aqui você para que você desperte, entenda qual o caminho, né, que você vai seguir, que você quer desenvolver para ser, né, o que você quiser ser, como você bem disse, como ambição. Mas, assim, realmente, às vezes a gente é chamado na realidade dura, crua e fria, aí a gente dá um baque, né, Bernardo? Mas eu ainda enxergo que nós temos um tempo ainda muito melhor do que era 100 anos atrás, 200 anos atrás. A gente vive um momento que hoje uma criança lá do bairro mais simples, ele tem um celular que lhe dá a condição de ter informação que há 20, 40 anos atrás as pessoas estavam alijadas dessa informação. E o tanto que é interessante também essas questões da... eu acho que você já deve ter falado sobre isso aqui, mas de repente trazer o povo, essa turma que é os influencers, né? Uhum. Que transita Sim. nesse meio, porque a gente vê hoje pessoas que não teriam condições alguma de romper profundamente com a condição social que tem, e de repente ele faz um vídeo ali que o povo dá risada e virou cotidiano. E ele tem milhões de pessoas e ele rompe uma cadeia de desigualdade que ele talvez não romperia em outro momento. Então, super interessante essa coisa da... Eu falava com o Lucas, né, que ele é jornalista, falava, Alex,
isso é inexplicável. Falou, tem gente que começa simplesmente, ó, gente, levantei, tá aqui, ó o café, vixe, ficou frio, ficou não sei o quê. E aquilo desperta a atenção das pessoas, começam a seguir, não tem nada assim do outro mundo. E começa a seguir, daqui a pouco aquela pessoa começa a ver os vídeos engraçados do cotidiano e não há uma explicação lógica, palpável, entendeu? E assim, esses dias eu vi um menininho, ele começou a fazer vídeo falando sobre os heróis, né? Inventando umas historinhas, sabe? Olha o Homem-Aranha, olha o Venom, taca a pedra nele. Moça, é um vídeo que tem milhões de visualizações. E o menino acharam um caminho para ele, e ele se melhorou, e hoje a família vive ao redor dele, e ele está só melhorando os vídeos. Tem um outro famoso que a gente conhece, Berdá. Você conhece o Nego Ney. Lembra do 2019, o Flamengo campeão, tudo. E aquele menininho um dia filmaram ele. Ele inventou uma dancinha lá que ele mexia os braços. Nego Ney, Nego Ney. E esse menino cresceu. Hoje ele é um artista. Ele é ator. Ele trabalha em cinema. Fez a última novela na Globo. 5 anos atrás ele era aquele pititinho lá na comunidade simples do Rio de Janeiro. Um vídeo chamou ele para o mundo, mudou a vida dele. Ele foi acolhido e hoje você precisa ver o que virou o menino. Ele é ator, ele fez o filme agora, O Nosso Lar 2, e o menino tá voando, fazendo propaganda e rompeu por conta de um vídeo. Ou seja, a ferramenta, se usada pro bem, ela é boa. Agora, o ser humano é danado, né, Marcelo? Vai usar para quê, às vezes? Para falar mal dos outros, para mentir, para criar situações terríveis para alguém. Criar as personagens. Porque na realidade a maioria das pessoas mostram uma vida perfeita, uma vida linda, não mostra a verdade. Tem cada Instagram que você fica olhando assim e fala assim, meu Deus. Quero viver aqui dentro. Quero viver aquilo ali. Né? É isso aí. Mas na hora que você vai pra dentro do universo. Tem gente que você fala assim, será que não deveria ser canonizado de tão santo que tão santo e anjo? Tão perfeito, tão anjo. E, na verdade é um monstro, né? Mas é porque a gente só mostra também aquilo que a gente quer mostrar, né, Alex? Exatamente, a verdade é essa. A gente já tá quase finalizando, mas eu quero falar um pouquinho de cultura com você. Nós compartilhamos da experiência de você foi secretário de cultura daqui de Barra do Garças, eu também fui de Aragarças um tempo, né? Gostamos muito da mesma área e a cultura ela está muito inserida na educação, embora não permeie na mesma condição da educação, né? A cultura ela sofre com recursos, sofre com até mesmo com preconceito, porque tem um preconceito sobre a cultura muito grande. E não dá para falar de educação sem falar de cultura. E a Barra tem um potencial cultural enorme, né, Alex? Como é que foi esse período que você esteve à frente da Secretaria de Cultura e o que você enxergou da cultura que você traz para a educação ou vice-versa? O potencial cultural de Barra, ele é único, né? Quando a gente fala Barra, Pontal e Aragaça, estão todos inseridos aqui, todo mundo junto. Primeiro, um potencial diverso, étnico, que só tem aqui, né? A gente é essa mistureba linda, que começa lá com os nativos Bororo, que viviam aqui, né, nosso espaço, que foram expulsos daqui no final do século XIX. E muitos desses Bororos se misturaram à marra, na força, com tocadores de gados goianos e garimpeiros nordestinos, né, do Nordeste e do Norte. Tinha aquela famosa frase, minha avó foi pega no laço. Escutamos isso, né? Não demais. Porque foi uma mulher raptada da tribo Bororo, né? Então, Bororo misturou com o nordestino, com o nortista, com o goiano. Aí veio a Fundação Brasil Central, trouxe mineiro, paulista, carioca. Depois vieram os gaúchos dos anos 70 e veio o profissional liberal dos anos 70 de São Paulo, Bahia, tudo quanto é lugar. E de tanto misturar, deu nós. E deu nós, por isso que eu digo, a maior diversidade cultural hoje no Brasil, eu considero aqui, nós. De tamanha mistureba no último século. Né? Brancos, negros, indígenas, árabes palestinos, japoneses, agora estão os chineses chegando aí. E dessa maneira, nós temos centenas de artistas, produtores culturais, artesãos, que são referência aqui na nossa região, no estado.
E eu pude conviver durante 3 anos e pouco com eles, né, nesse novo momento, e aprendi muito. A gente fez muita coisa legal juntos e ficou para trás apenas o projeto das escolas, na minha visão, que já está gestado e vai ocorrer. Nós teremos as oficinas de cultura nas escolas. Hoje a gente já tem as aulas de zumba que ocorrem nas escolas de 7 bairros, todos os dias à noite. As professoras Fabi e Érica estão ministrando aula de zumba para as mulheres da comunidade. Nossa, que bacana. Não, e é fantástico, projeto fantástico, né? E a gente quer chegar lá com tudo, com teatro, com música, com dança. E tá gestado, né? Ficou em orçamento e vai acontecer, né? E de maneira que eu entendo assim, que toda vez que a gente vai para dentro da escola com a cultura, a gente torna aquele lugar, como eu falei, atrativo. O lugar é legal, as crianças querem voltar para fazer a aula de dança, para fazer a oficina de teatro, né, música. Eu tenho certeza que quando nós efetivarmos as oficinas nas escolas, nós vamos dar um up na presença da criança, na vontade da criança, do adolescente estar na escola, né? Por isso que eu imagino assim, que uma próxima etapa, inclusive, dos financiamentos públicos de cultura federal e estadual, será a inserção de programas de cultura nas escolas como um todo. Criando um segundo tempo mesmo cultural dentro da sala de aula, ou dentro do ambiente escolar, que proporciona porque o aluno tem uma vivência, até porque a gente tem, eu fico pensando, quantos Pelés nós não perdemos sem aula de iniciação esportiva? Total. Quantas Fernandas Montenegro nós não perdemos sem uma aula de teatro nas escolas? Quantas pessoas, quantos músicos importantes, quantos Toquinhos, Vinícius de Moraes, quantos Caetanos Veloso, outros e outros, nós perdemos por uma falta de incentivo dentro da escola, que a cultura movimenta. Total. Né? E quantos desses alunos com potencial, eles foram para outro caminho porque não tinha nem do poder público, nem de casa, nem de lugar nenhum um incentivo. Eu me lembro bem quando eu estudava, fazia ensino médio no Anglo, e tinha um campeonato de música. E várias bandas se apresentavam, né? Dos alunos. Isso era interessantíssimo, né? Quando eu lembro, eu falei assim, gente, a gente é tanto artista. Sim, com certeza. E temos aí, com essas oficinas, é isso, criar festivais de música estudantis, né? Criar festivais de teatro. Então, assim, é a nossa próxima etapa. A gente se preocupou em fortalecer os artistas locais, dar visibilidade, dar aquele cuidado, né? Mostrar que eles são importantes. Então, isso nós fizemos. E agora a gente vai romper, preparar eles também pedagogicamente, porque não é porque é artista que consegue dar aula, né? Não. Consegue ministrar oficina. Então, nós temos artistas aqui na Barra que eles já ministram oficinas. Um deles, por exemplo, o Michael, o Instituto Arte Cerrado. Ele ministra aulas de música no Centro de Cultura todo sábado, gratuitamente, para crianças, adolescentes e jovens. Olha que bacana, não sabia. Ele está indo agora nas escolas a partir desse segundo bimestre, e ele tem um instituto que é ali perto do mercado lá do Nilo, que é uma casa onde ele dá aulas de piano, de violão e tal. Então nós temos artistas que estão preparados e outros que vão ser preparados para poderem ministrar essas oficinas, né? A gente não tem muitos com formação de ministrar a sua arte, mas a gente quer prepará-los para que no futuro, breve, a gente tenha muita inserção nas escolas de atividades culturais. O futuro ainda tem jeito na educação? Eu acredito. A gente não pode desistir do ser humano. A gente não pode Mas desistir. assim, nossa missão é levar a educação independente de qual precisa de situação. muito trabalho, né? A gente não pode fechar os olhos às dificuldades. Acho que é isso que é o... E na realidade, a gente precisa o tempo todo buscar saídas, né? Igual a gente conversa aqui, o Bordão falou assim, qual que é a saída agora? Temos essa situação que a gente foi colocado, como que a gente sai dela, como a gente transpõe isso, como que a gente toca, como que a gente chega, né? E aí, numa dessas palestras que foram feitas lá em Caiapônia, eu conversei com a secretária de Educação, Meire, e eu até sugeri para ela falou assim, Marcele, isso seria tão bom se você conseguisse dar esse treinamento para os professores. Né? Fazer ótimo. Eles incentivarem os alunos, para os alunos se sentirem pertencentes, valorizados. Eu falei assim, não, vai ser a pauta do ano que vem, porque eu fiz no pré-ENEM, né? Assim, vai ser a pauta do ano que vem, nós vamos fazer isso, um treinamento, uma imersão com os professores, para eles conseguirem identificar esse potencial nas crianças, né? Nos adolescentes. São crianças, né?
crianças, né? E eles precisam ser valorizados, né? E eu acho que isso é importante, esses treinamentozinhos, assim, para trabalhar das emoções, né? Falar das emoções. E a gente não pode desistir, né? Jamais. Não, olha, eu me recuso. Se a gente que pensa, produz, informa, desistir, a gente tá jogando a toalha. É isso. E a gente jogar a toalha não é uma opção. Não pode ser uma opção nunca. Não é. Na educação, não. Nunca. Alex, muito obrigado, meu amigo, pelo seu papo. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom. Acho que tem papo aí para mais outros episódios. Deixa suas redes sociais para quem quiser acompanhar o Bagascast também. Tá aí no YouTube, tá, pessoal? Nós vamos deixar fazer collab com o Bagascast, porque não é concorrência, muito pelo contrário, é parceria. É parceria. Nós vamos fazer collab também com o Bagascast para você poder acompanhar lá o Alex conversando com as pessoas importantes e interessantes de Barra. Eu tô navegando há pouco tempo, assim, com um pouquinho mais de dedicação, vamos dizer assim, nas redes sociais. Então, meu Instagram, que é o Alex Matos, né, Alex Bagas, e meu Facebook também é Alessandro Matos. Facebook ainda é mais formal, né? Alessandro Matos. Nem minha mãe me chama mais de Alessandro. Mas, assim, a gente tá aprendendo aí e o legal, poder levar esse diálogo às pessoas, né, e elas manter esse diálogo com a gente, né, verdade. Então eu que agradeço a vocês a oportunidade e o programa ele vai crescer cada vez mais, vai ser cada vez mais referência para todos nós. E eu que agradeço ter tido a oportunidade de conversar com vocês. Nossa, foi um grande prazer te receber aqui. Eu adoro conversar com você. Você transmite uma paz, né? É sereno, é credibilidade. Essa baianidade. Vem lá, vem a cobra. Você passa verdade, transparência. Isso é muito gostoso, né? No mundo de hoje é muito, muito bom ver verdade, né? E eu te agradeço por você ter vindo aqui e dado essa palestra pra gente. Eu que agradeço. Obrigadão. Tá ótimo. 1, 2, 3. Você pode mais cast.